Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Taubaté obtém resultados promissores no circuito nacional de halterofilismo paralímpico. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, vamos receber aqui nos estúdios do Mix a consultora na área da saúde, a Isabel Macedo, para falarmos sobre a higiene do sono. Sexta-feira é o dia de se preparar para o final de semana, por isso temos as dicas da nossa agenda cultural. E também tem o nosso quadro que vem por aí, com as estreias da nossa programação na próxima semana. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é sexta-feira, 27 de junho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, encerrando mais uma semana e agradecendo mais uma vez ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente ao vivo pelas redes sociais, YouTube e Facebook, pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4. Muito obrigado e seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição inédita do Mix da TV. O sono é um estado fisiológico essencial para a nossa saúde, caracterizado por uma diminuição da consciência e da atividade sensorial e motora. Ter uma boa noite de sono é fundamental para a saúde física e mental, impactando diversos aspectos da nossa vida. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. A qualidade do sono refere-se ao quão bem você dorme e se sente descansado ao acordar. Não se trata apenas da quantidade de horas dormidas, mas também da eficiência, duração e o número de interrupções que acontecem durante o sono. Para falar mais sobre este assunto e trazer todas as curiosidades, a gente conversa agora com a consultora da área da saúde, a Isabel Macedo. Isabel, seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Um assunto tão importante, faz parte da nossa vida, né? 1/3 da nossa vida praticamente a gente dedica ao sono. Qual que é a importância da gente ter qualidade no nosso sono? O sono, ele impacta em muitos aspectos na saúde de qualquer indivíduo. Quando você não tem uma boa qualidade de sono, você perde energia, você perde a paciência, você perde qualidade de vida. Então, o sono, ele é um processo reparador que faz com que o seu corpo, todos os dias, passe por uma higiene. Ele passe por uma restauração. Falando, né, de maneira bem genérica. Então, o sono é extremamente importante. E nós sabemos que as pessoas têm dificuldade para dormir e outras porque dormem muito. Isabel, como é que a gente pode chegar no início de uma manhã? A maioria de nós repousamos à noite, né? Tem alguns casos que são exceções, obviamente, pessoas que trabalham no período noturno. Mas ao final de um ciclo de sono, como que a gente pode dizer para nós mesmos, eu dormir bem, eu tive qualidade no meu sono? Como é que eu chego nesse nível? Nós temos alguns sintomas que sinalizam quando você não teve uma boa noite de sono. Então, você acorda com dores articulares, você acorda cansado, você parece que passou um trem, um carro, né? Eu fui moído, estou moído. E você tem a sensação de irritabilidade. E isso é percebível, assim, é percebido pelas pessoas que convivem com você e por você mesmo. Sabe aquele dia que você acorda e fala assim, nossa, eu não estou me aguentando? E isso sem contar que tem dores de cabeça, tá? Mal-estar, às vezes tontura. Por quê? Porque você não passou por aquele processo que revigora o corpo para o dia seguinte. Nesse caso, Isabel, tanto pode ser porque a pessoa dormiu de menos ou porque ela dormiu demais, né? Então, cada indivíduo, ele é um indivíduo. Então, partindo desse princípio, existem pessoas que dormem muito. Eu tenho problema para dormir, por exemplo. E se eu dormir, eu deito, eu demoro horas para me desconectar.
Ah, então, por conta do trabalho, muita tela, muita agitação, conversando com muitas pessoas. Então, quando eu deito, eu não consigo me desligar. Então, eu tento fechar o olho, eu não consigo, eu fico lembrando de uma coisa, nossa, amanhã tem que fazer isso, aquilo. Isso também é um processo de ansiedade, né? Então, quando eu pego no sono, já é mais de 1h da manhã. Acordo muito cedo. Então, 5h da manhã, é como se fizesse um clique. Porém, no meio, eu acabo levantando durante a noite. Então, concorda que eu tenho várias interrupções durante o sono. Mas no outro dia, eu levanto, eu não estou cansada. Então, isso é o funcionamento do meu corpo, tá? Algumas pessoas dormem um período longo e acordam cansadas. Por quê? Porque o sono não teve qualidade também. Então, é de pessoa para pessoa. Eu, no caso, durmo pouco, acordo bem, mas eu sei que o meu corpo está sentindo. Então, assim, os resultados, eles começaram já a aparecer por conta dessa limitação de sono. Porém, quando eu passo muito tempo na cama, eu me sinto mal. Eu sinto dores, eu falo, nossa, que coisa horrível. Aí parece que eu perdi o dia, tá? Posso esticar assim já e dar um exemplo? Uma situação que aconteceu comigo. Eu comecei a ter uma alteração na pressão arterial e acordava apavorada, aferia a pressão estava 18, 19, chegou a 20. Isso acendeu uma luz, algo errado. Marquei um cardiologista. E o cardiologista pediu todos os exames, que é, né, o correto, e nenhum dos exames deu alteração. Ele falou, olha, não tem colesterol, não tem isso, não tem, enfim. Ele falou, eu acredito que seja transtorno do sono. Você está dormindo mal. E ao dormir mal, você está tendo uma elevação na pressão arterial. Eu achei aquilo assim, como assim? E é real, tá? Então, a falta de sono ou noites mal dormidas, elas vão desencadear outros problemas de saúde, tá? Então, você pode ter problemas cardíacos, pessoas morrem subitamente por conta de uma má noite de sono. Então, tudo isso pode ir acarretando outros problemas de saúde que a gente vai falar no decorrer do nosso bate-papo. Isabel, você falou de um tema importante, as interrupções. Elas fazem parte de um sono com qualidade? Depende da pessoa ou o ideal não ter essas interrupções? O ideal é não ter as interrupções. Tá? Então, uma pessoa, eu morro de inveja do meu marido, porque ele deita, ele acorda no outro dia, nem de lado ele vira. Isso é muito maravilhoso. Eu não consigo. Então, assim, isso depende de pessoa para pessoa. As interrupções, elas acontecem por N motivos. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, essas interrupções, elas vão danificando a sua qualidade no sono. Então, você fica em estado de alerta e aí você dorme. Aí você acorda e você dorme. Ou seja, você não tem uma sequência, né, que a gente não vai aprofundar, mas nos 3 times de sono que a gente deveria ter. Então, num sono leve e se aprofundando, e aí depois você volta para o despertar. Tá? Então, se essas interrupções acontecem, você não tem esse ciclo concluído. Quais são os principais problemas hoje, ou de saúde, ou de transtornos, ligados à questão do sono que você encontra nos pacientes, no seu dia a dia, que você acaba encontrando no seu trabalho? Então, hoje a maior procura é por conta de apneia. Então, a apneia nada mais é do que uma paralisação respiratória durante o sono. Então, o famoso ronco, né? A pessoa ronca e aí eu falo, meu Deus, desligou, né? E isso tem um time, então assim, chega até 10 segundos. O que vai agravando isso é a sequência. Então, quando você faz, o primeiro exame que é feito para diagnosticar é a polissonografia. Então, ela faz um monitoramento do sono, né, com os aparelhos, e aí você consegue medir quantas paradas esse indivíduo tem durante 1 hora, a cada 1 hora. E pasme, existem pacientes que chegam a 75 paradas por hora. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, isso vai fazer o quê? Vai danificar
neurologicamente esse paciente também. Que é uma falta de oxigenação no seu organismo, né? E aí, você para de respirar, o cérebro fica, acorda, acorda, acorda. E aí você volta. Já viu aquela, não sei se já teve a experiência de observar alguém dormindo que ronca. A pessoa para de respirar e quando ela volta parece que ela levou um susto. É o cérebro mesmo falando, volta, 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 preciso de oxigênio. Falando de maneira bem lúdica. Então, é muito importante fazer o diagnóstico e acompanhar para um tratamento esse paciente. Além da apneia, que você falou que é bem frequente, né, nos pacientes, tem outros transtornos, outros distúrbios que acontecem, por exemplo, o bruxismo, a paralisia do sono, às vezes espasmos musculares. No caso, o paciente identificando qualquer um desses sintomas e percebendo, obviamente, que no final do seu ciclo de sono teve uma péssima noite, uma má qualidade como resultado, qual que é o primeiro profissional que ele deve procurar? Ou é uma equipe multidisciplinar? Então, o diagnóstico ele começa por uma polissonografia. Então, quando eu faço a poli, eu consigo identificar como é o sono desse paciente. Ali é identificado pelo profissional, pelo otorrino, onde estão as falhas. E não pode ser um problema nas amígdalas, pode ser um problema por excesso de peso, pode ser um problema nasal, pode ser um problema que a pessoa pode ter desenvolvido algum tipo de tumor, ou é só um desvio do septo. Então, a partir da polissonografia, faz-se o diagnóstico e entende-se aonde está esse problema. Se for um problema de obesidade, por exemplo, a gente tem uma indicação de uma nutricionista. Por isso é importante procurar sempre clínicas que tenham essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, para que a gente possa tratar. Às vezes pode ser um problema que vai ser tratado com fono, às vezes é um problema que vai ser tratado com psicólogos. Por exemplo, ansiedade. Ansiedade. Né? Então, às vezes você tem um problema de sono por ansiedade. Então, terapias vão contribuir para isso. A nutricionista, se for no caso de obesidade, não só de obesidade, às vezes você não tem obesidade, mas você come alimentos que fazem com que você tenha uma má qualidade de sono. Tá? A alimentação a partir das 20 horas vão fazer com que você tenha problema para dormir. Tem muitos pacientes também que fazem atividades físicas no horário tardio, porque é o que permite, né? Às vezes trabalha o dia inteiro e aí você exercita-se muito tarde. Nesse caso, também pode atrapalhar o sono? Pode atrapalhar o sono. Excesso de tela. Né? Então, hoje a gente fica conectado o dia inteiro. E na hora de dormir, tem gente que leva, né, o celular para a cama. O ideal é desligar 1 hora antes. Isso é um exercício difícil, Isabel, mas necessário. Você falou de casos, vamos dizer, mais simples, como terapias, né, assim, menos complexas, mas os casos mais graves relacionados a essa questão da qualidade do sono podem evoluir para que tipo de tratamento, por exemplo? Cirúrgicos. Existem vários tipos de aparelho, não vou entrar no mérito, tá, para não estender muito, mas que existem aparelhos, existem mecanismos que podem melhorar a respiração durante o sono. Porém, em alguns casos, é necessário uma correção cirúrgica, como o desvio do septo, por exemplo, tem que ser feito cirurgicamente. Às vezes, a retirada das amígdalas também vai ajudar. E outras situações mais graves, que aí são problemas respiratórios, que são acometidos por algum tumor, alguma anomalia. Geralmente a gente ouve muito falar da automedicação, né? Os pacientes têm problema com sono, acabam consumindo medicamento porque gera sono, algum tipo de calmante, de tranquilizante. O que pode acontecer quando a gente mascara, na verdade, a raiz do problema? Tem uma noite de sono em quantidade, mas às vezes o remédio só mascara o sintoma principal. Isabel, o que pode levar de consequências para esse paciente? A automedicação, ela é terrível em qualquer situação, né? Porque ela vai realmente mascarar o problema, a raiz. Então, quando você toma um tranquilizante, um remédio para dormir, o que vai acontecer? Às vezes você está com um problema na pressão, no coração, às vezes você tem um problema odontológico, isso vai mascarar. Você vai conseguir dormir, mas aquele problema vai continuar. E aí, progressivamente, isso lá na frente vai te trazer maiores transtornos do que se você tratasse com antecedência esse problema. A gente também ouve falar muito na questão do ritual para dormir, né? Então, a questão do colchão, do ambiente, da luminosidade. Você pode
trazer algumas dicas aqui para a gente agora, Isabel, relacionada a isso? Como é que a gente pode, já de forma preliminar, antes até de procurar um especialista, já tentar se adequar para ter uma noite de sono bem dormida? Então, colchão, né? Colchão, ele é primordial, porque quanto mais confortável a maneira que você se deita, o lado correto para se dormir, vai facilitar o sono. Iluminação, baixa, né? De preferência zero iluminação, sem TV ligada, sem tela de celular, sempre se programar para dormir no mesmo horário, para criar realmente um ritual. Né? Isso, quando é feito desde pequenininho, desde criança, facilita bastante. E o adulto, ele tem uma dificuldade, né, por N motivos, para poder fazer esse ritual. Mas isso é muito importante. Tá? Então, tela, 1 hora antes de se deitar, começar a desconectar. TV, celulares, foninho, jamais, né? Eu já cheguei a dormir com fone, então é um absurdo a gente fazer isso. Então, como que o seu cérebro vai descansar se você está alimentando ele com informações, com iluminação, etc.? Tem algumas pessoas, Isabel, que acabam adquirindo um hábito errado para dormir. Por exemplo, eu vou para o sofá, eu ligo uma TV, eu acabo adormecendo ali e depois do primeiro sono inicial, eu me levanto e vou para a cama. Isso também é uma forma de mascarar a qualidade do sono e que impactos pode trazer para esse paciente? Então, sofá, ele é um veneno para o corpo, né? Então, o sofá foi feito para sentar, não para deitar. E a gente deita no sofá e dorme. E aí, além de não ter uma qualidade de sono, você fica, o seu cérebro está interagindo com a TV, ele está tentando se adequar àquele espaço que não é o ideal para se dormir. Então, você, consequentemente, não tem um sono de qualidade, você prejudica o seu corpo por conta da estrutura do sofá. Então, tudo isso atrapalha a qualidade de sono e a qualidade de vida. Nos primeiros anos de vida, né, a gente tem uma quantidade de sono muito maior. Ao longo do processo que a gente vai envelhecendo, a gente vai se adaptando às quantidades de horas, de acordo com o contexto socioeconômico de cada pessoa, Isabel. Mas qual que é a tendência quando a gente fica mais velho, por exemplo, e está perto de entrar na terceira idade? É diminuir a quantidade de horas, é perder qualidade de sono, ou também vai depender de cada paciente? E queria saber quais são os relatos das pessoas na terceira idade mais frequentes quando a gente fala de qualidade do sono. Então, quando a gente começa na mais tenra idade, né, o bebê, ele passa por um processo de adaptação. E isso é influenciado pela família, é influenciado pelo ambiente. Então, se todo mundo na casa dorme muito tarde, essa criança ela já vai se organizando para ser uma criança que vai dormir em horários inadequados. Isso vai de família para família, de educação para educação, enfim. Quando a gente chega na melhor idade, a gente tem também um processo inverso, né? Então, você começa a ser criança novamente. Então, começa um processo de desacelerar. Deveria ser dessa forma. Então, eu não preciso acordar tão cedo, mas eu também não preciso dormir tão cedo. E isso acaba confundindo eles, né? Porque está acostumado a acordar muito cedo, a dormir cedo, e aí muda a rotina, porque as tarefas diminuíram, aposenta-se, às vezes está adoentado, então, medicamentos, enfim, é uma série de situações que modifica todo esse cenário. Então, não dá para você generalizar, mas dá para pontuar que o idoso, ele começa a dormir de maneira errada. Por quê? Porque ele sai da rotina. A falta de rotina talvez seja o grande empecilho para você ter uma rotina de sono, né? Porque quando você tem uma rotina, então, ele levantava cedo, ia para o trabalho, né, a dona de casa, enfim, aquela rotina. Quando ia dando 19, 20 horas, eles iam dormir, né? E 6 horas da manhã, eu vejo isso pela minha mãe. A minha mãe fala, mãe, você não precisa acordar 6 horas da manhã. Mas ela fala, não consigo. Mas ela dorme muito tarde. Então, cada um, né? O importante é ter uma rotina. E uma rotina saudável, tá? Como alimentação, volto a falar, se alimentar antes das 20 horas. Porque depois desse horário vai impactar no sono. Vai impactar na qualidade do sono. Até o lado que você dorme também influencia na qualidade desse sono? O que os especialistas recomendam, Isabel? Bom, eu vou falar assim de maneira bem do senso comum. Dizem que o lado correto de se dormir é do lado esquerdo. Por quê? Porque o nosso estômago, ele fica de uma maneira que não vai dar uma
má digestão, não vai causar alguns empecilhos para você dormir. Então, até o lado que você dorme, ele influencia, sim, na maneira que esse sono vai ter qualidade ou não. Isabel, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas. Eu quero que você deixe agora uma dica de ouro final aí para quem se identificou com a pauta, né? Às vezes tem um distúrbio de sono, percebe uma má qualidade. Quem que procura especialista? Tem consultores especializados nisso? Tem clínicas especializadas? Sim. Então, assim, olha, sentiu um desconforto durante o sono, começou a roncar. Ah, mas eu não sei se eu ronco. Quem dorme com você ou na sua casa percebe, né? Então, procure um especialista. Vá em um especialista. Quem é esse especialista? Um otorrino. O otorrino, ele vai fazer esses exames preliminares que vão diagnosticar aonde está essa falha no seu sono. E aí, automaticamente, ele vai direcionar. Olha, o seu problema é cirúrgico, não, o seu problema é emocional, o seu problema é odontológico, tá? Então, cada caso é um caso, mas procure um especialista. Esse especialista vai te direcionar e dar a melhor solução, né? Orientar para a melhor solução para tratar o seu sono e você ter uma qualidade de vida melhor. Mais uma vez, Isabel, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar desse assunto, mas também com outros ângulos, né, sobre essa informação que eu acho super importante. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada. Estamos à disposição. Nós conversamos com a Isabel Macedo, consultora na área da saúde, falamos sobre higiene do sono, um dos assuntos preponderantes quando a gente fala de saúde. A promoção à saúde é uma das pautas e diretrizes aqui da TV Câmara Taubaté. E a gente segue o nosso mix, porque depois do intervalo tem o nosso Mix de Notícias. O Cineclube Coronel Pituba, aqui em Taubaté, exibe filmes com participação do ator e diretor Renato Ângelo. Todos os detalhes eu trago a seguir, não sai daí que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, 27 de junho de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecemos a sua audiência aqui conosco na nossa programação e você pode participar do Mix da TV, sugerindo pautas, assuntos, fazendo elogios e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Vamos aqui para o nosso telão, que a gente tem os principais canais para você participar da programação da TV Câmara. Através do nosso e-mail tvcamara.tte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão, opinião, participa aqui do nosso programa. Você também pode participar através do YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem uma playlist completa de todos os assuntos aqui da casa. Você pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também na rede social facebook.com/Câmara Taubaté, você assiste ao vivo a nossa programação. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, a melhor maneira de você fazer isso é através do WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o nosso número é 3625-9525. E o Legislativo Taubateano também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você conferiu agora sim no nosso telão os principais destaques dos nossos canais para você entrar em contato conosco. A gente segue o nosso Mix da TV desta sexta-feira. Está na hora de você ficar conectado com tudo que acontece no Vale e em Taubaté. É o nosso Mix de Notícias. Vamos ver se tem destaque aqui no nosso telão com as nossas informações. Taubaté obtém resultados promissores no Circuito Nacional de Halterofilismo Paralímpico. O Programa Esporte para Todos da Prefeitura enviou a São Paulo a equipe de halterofilismo paralímpico que alcançou resultados promissores na segunda fase do Circuito Nacional Caixa de Halterofilismo Paralímpico. A competição aconteceu no último final de semana, agora, dias 21 e 22 de junho, lá no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na Zona Sul de São Paulo. Apesar de não ter conquistado pódio
pódios, o quarteto de Taubaté alcançou suas melhores marcas pessoais na competição. No sábado passado, competindo na categoria até 41 quilos feminino, Camila Oliveira terminou com a 5ª colocação, levantando 40 quilos. No mesmo dia, Patrícia Freire ficou com a 5ª colocação na categoria até 61 quilos, levantando uma carga de 51. Braz Faria, na categoria até 77, ficou com a 8ª colocação, levantando 77 quilos. Fechando a competição, na manhã de domingo, dia 22, Hélio Santos também quebrou seu recorde pessoal, levantando 125 quilos e terminando com a 6ª colocação na categoria que vai até 97. O halterofilismo paralímpico de Taubaté volta a competir logo agora, gente, na próxima semana, no dia 5 de julho, no Meeting Paralímpico do Rio de Janeiro. Então, boa sorte aos nossos paratletas. Esses destaques que você acompanha aí no nosso telão são da Prefeitura de Taubaté. Para a gente encerrar o nosso primeiro giro aqui do Mix, tem mais um assunto importante relacionado a cinema. Olha só o destaque. Cineclube Coroné Pituba exibe filmes com participação do ator e diretor Renato Ângelo. Amanhã, sábado, dia 28 de junho, às 2 horas da tarde, o Cineclube Rede Cidade Coroné Pituba irá promover a exibição de 2 filmes em que o ator e diretor taubateano Renato Ângelo atua. A primeira obra a ser apresentada será Semana de 22, O Nome Esquecido, Joó Bananeri, dirigido por Júnior Vacari e produzido pela Casa Cinematográfica. O segundo trabalho será o curta-metragem Tid Devana, a Exterminadora de Zumbis, dirigido por Renato Ângelo e Otávio Leite, feito pela Companhia Fênix Produções Visuais. Após a projeção, está previsto um debate entre os realizadores das obras e os espectadores. A ação faz parte da continuação do projeto Cinema, Inclusão e Cidadania, de incentivo ao cineclubismo por meio de projeção de filmes, especialmente independentes, com promoção de debates sobre as obras, com possibilidade de participação de cineastas, realizadores e também produtores audiovisuais. O filme Semana de 22, O Nome Esquecido, apresenta a obra e história do escritor satírico Joó Bananeri, criação do engenheiro Alexandre Marcondes, nascido em Pinda. Já a produção Tid Devana, a Exterminadora de Zumbis, faz parte do colapso das instituições religiosas em meio a uma epidemia necromântica, onde os mortos voltam à vida sedentos por carne e vingança. O SIC é idealizado pelo Ponto de Cultura Coletivo de Cinema da cidade, em conjunto com a Rede Cidade de Comunicação e outros parceiros. O Cineclube Rede Cidade Coroné Pituba está localizado à Rua Otaviano da Costa Vieira, número 15, na esquina com a Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 540, no centro de Taubaté. A entrada para as sessões é gratuita, a lotação do espaço é de 25 lugares. Mais uma dica para você curtir o seu final de semana. As informações são da assessoria de divulgação do Cineclube. Ainda nesta edição a gente volta com outras notícias e informações aqui no Mix de Notícias. E olha só quem está chegando aqui nos estúdios do Mix nesta sexta-feira é a nossa querida Caixa do programa Fora da Caixa. Bem, se ela chegou aqui no nosso programa, significa que tem assunto dentro dela com os nossos especialistas. Então, chegou a hora da gente receber aquelas dicas de sexta-feira com os nossos especialistas do Fora da Caixa. Segue daí com a dica. Bom, gente, agora que a Caixa está comigo, vamos ver qual que é o tema de hoje. Formas de obter renda extra. Então, gente, meu nome é Rafael Machado, eu sou educador e organizador financeiro e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como você obter uma renda extra e aumentar o dinheiro dentro da sua residência. Está começando agora o quadro No Seu Bolso. Você está imaginando em conseguir uma renda extra para sua casa? Então eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira delas é a reciclagem. Parece bobagem, você já ouviu muita gente falando, mas se você guarda aquela lata, aquele plástico, até óleo de cozinha usado, vocês têm esse hábito, você consegue juntar até R$100 por mês. E isso faz as contas no fim do ano para você ver a graninha que vai entrar. Pois é, gente, vender comida também.
Então, se você vai em clube, se você vai na faculdade ou até no seu trabalho, você pode levar um brigadeiro para vender, um geladinho, um salgadinho, e isso complementa a sua renda e gera ainda mais dinheiro para você no fim do mês. Você pode ser também freelancer. O que é freelancer? São profissionais contratados por dia, apenas por um curto período de tempo. Então hoje existem pessoas aí que fazem edição de fotos, imagens, que são freelancer. Existem entregadores de comida que também fazem esse tipo de serviço. Pessoas que passeiam com cachorro, são todos esses profissionais freelancer que ainda ganham uma grana extra para sobrar no fim do mês. Você pode também trabalhar com aplicativos. Então você pode ser motorista de aplicativo, você pode ser entregador de comida por aplicativo, tá? Então existem várias alternativas para que você consiga uma renda extra trabalhando com aplicativos. E também uma dica muito legal é marido de aluguel. Você, se tem uma habilidade de consertar uma torneira, consertar uma tomada, trocar uma lâmpada, fazer pequenos reparos, você pode usar dessa profissão, marido de aluguel, para que você possa complementar ainda mais a sua renda no fim do mês e deixar a sua carteira cada vez mais cheia. Eu espero que com essas dicas eu tenha podido ajudar vocês, e já que o assunto está fora da caixa, eu devolvo ela para você. Caixa recebida, e vamos ver a pergunta de hoje. Como fazer imitação de madeira em MDF? Oi pessoal, eu sou a Dani Souza, artista plástica, e agora está começando o quadro Feirinha. Gente, hoje nós vamos fazer essa caixa de MDF imitando madeira. Para isso, nós vamos precisar de um pincel de cabo amarelo, que ele é mais durinho, e tinta PVA marrom. Coloquei a tinta no pratinho dessa vez, porque nós vamos precisar aguar um pouco essa tinta, tá? Então vou molhar o pincel na água, molhar aqui na tinta, deixar ela um pouquinho mais aguada e vamos passar isso direto na tinta, na peça. Aqui, ó. O próprio pincel vai fazer o veio da madeira. Então não tem muito segredo. Você vai fazer isso na caixa toda. Vai fazer os 4 lados e da mesma forma você vai fazer na parte de dentro, tá? Então, passou aqui. O importante é, se você fez deitado aqui, você vai fazer deitado aqui, para não ficar a cada lado de um jeito, tá? E é isso, ó. É só passar. Não pode deixar a marca do pincel, então você tem que vir do começo ao fim. Fez os 4 lados, vai fazer dentro. Vamos fazer a tampa da mesma forma. Super simples, rápido de fazer. Você pode, depois de seco, finalizar com um verniz acrílico à base d'água. E é isso, gente. Por incrível que pareça, a gente já fez a caixa. Prontinho. A caixa tá pronta. E aí depois você pode colocar um lacinho para poder finalizar. Gente, eu espero ter ajudado vocês a desenvolver criatividade, que possa ser um incentivo para vocês terem um momento assim de relaxamento. Você pode fazer com a família, enfim, que seja um tempo legal com vocês fazendo essas peças. Muito obrigado, e agora que o assunto está fora da caixa, é com vocês. Pelas dicas e informações, dicas relacionadas à área financeira, também dicas relacionadas ao artesanato. E você já sabe, o programa Fora da Caixa já terminou sua temporada aqui em 2025 na nossa programação, mas você já encontra as 2 temporadas disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O programa sai da nossa grade de forma inédita para dar espaço à nova temporada do Desbravando Taubaté, que começa em agosto aqui na nossa programação. E o Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e notícias. Tem agenda cultural e tem também as atrações gratuitas, como Teatro Infantil Encontro Caipira. Os detalhes eu te conto a seguir, não sai daí que a gente volta já já.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV desta sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, aqui na TV Câmara, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Chegando ao final do nosso programa, terceiro bloco, então está na hora de você continuar muito bem informado e conectado com os acontecimentos de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso segundo e último giro no Mix de Notícias. Tem mais um destaque cultural aqui no nosso telão. Centro Cultural e Biblioteca Central de Taubaté recebem exposições. Vamos aos detalhes para você. O Senai Félix Guizard de Taubaté realiza a exposição Zoo Start no Centro Cultural até dia 30 de junho, próxima segunda-feira, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. As obras foram desenvolvidas no projeto Semeando Cores com os alunos do primeiro ano da Faculdade de Mecatrônica do Senai, que utilizaram materiais recicláveis para a confecção das peças, envolvendo de forma lúdica a tecnologia e a sustentabilidade. Ao todo, foram mais de 30 alunos envolvidos em encontros semanais que culminaram na apresentação do projeto no evento de extensão universitária do Senai, Teobaldo de Nigres, em São Paulo, e agora com reapresentação na Galeria Mestre Justino. A execução dos trabalhos foi coordenada por Cleiton José Benedito Vilarta, representante do Senai, e pelos alunos da Faculdade de Mecatrônica, Felipe, Rodrigo, Luana. E pelo Semeando Cores, a orientação foi da professora Margarida Funier, coordenadora do projeto, com a participação das artistas sustentáveis Cíntia Marques, Camila Moriyama, Fernanda Rigonato e Dara Rodrigues. Na Biblioteca Central, a mostra Atravessando o Multiverso, da artista Castiela, conta com 12 telas pintadas a óleo que remete o espectador ao mundo imaginário que oscila entre o figurativo e o surreal. A artista retrata e convida que o público faça uma viagem ao multiverso, mundo de super-heróis e figuras místicas. A exposição ficará aberta ao público também até segunda-feira, dia 30 de junho, das 8 às 4h30 da tarde. A Biblioteca Central, no caso dessa exposição, está localizada no Parque Doutor Barbosa de Oliveira, que é a Praça da Rodoviária Velha. A Maria Clara Altelino, conhecida como Castiela, nasceu em Taubaté em 1968, é formada em letras e lecionou por muitos anos aqui na cidade. É apaixonada pela arte e impossibilitada de retomar os trabalhos em sala de aula devido a um grave acidente nos anos 2000, viu na arte a possibilidade de ressignificar sua vida. Suas pinturas são voltadas para o surrealismo futurístico e suas produções encantam pela magia. Para Castiela, a arte é uma viagem libertadora onde a expressão mais oculta se materializa. As informações aqui no nosso telão são do site da Prefeitura de Taubaté. A gente volta para o nosso telão agora para mais uma dica cultural para a gente encerrar a nossa sexta-feira. Ainda hoje tem a nossa agenda cultural. Com atrações gratuitas, a Agenda Cultural de Taubaté tem encontro caipira hoje e tem teatro infantil no final de semana. A Agenda Cultural, gente, dessa semana tem atrações musicais, espetáculos de dança, teatro e grande parte delas gratuitas. O destaque da semana é o Encontro Caipira, que vai reunir diversos violeiros da música tradicional, para quem gosta, para uma série de apresentações repletas de música e tradição. Sabe aonde? No Centro Cultural Toninho Mendes. Hoje, sexta-feira, dia 27, a partir das 7 horas da noite, a entrada é gratuita. Agora, para a criançada, tem dica amanhã, sábado, dia 28 de junho, 11 da manhã e 4 horas da tarde, no Museu Monteiro Lobato, lá no sítio, também com entrada gratuita, tem o teatro A Fuga do Porquinho. Se você não puder acompanhar no sábado, não se preocupe, no domingo tem reapresentação às 3 horas e também às 4 horas da tarde. As informações aqui no nosso telão são do portal T7 News. A gente trouxe hoje muitas dicas aí, não tem desculpa para você não sair de casa e se divertir neste final de semana. Encerramos assim o nosso Mix de Notícias, a gente volta com outras informações na segunda-feira, 9h30 da manhã, ao vivo no Boletim Câmara, com a apresentação de Ana Laura Costa, e também no Mix da TV, a partir das 2 horas da tarde. Este foi o nosso Mix de Notícias. E a gente continua falando de programação cultural, porque agora quem chega aqui no Mix é a nossa estagiária Isabela Vieira, que traz todas as dicas, como ela faz todas as sextas-feiras, da nossa agenda cultural.
aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nessa sexta-feira, o Sesc Taubaté recebe o espetáculo Bertoleza, com a Gargarejo Companhia Teatral. A apresentação é uma adaptação musical de O Cortiço, de Aloysio Azevedo, obra clássica da literatura brasileira, onde o protagonismo é invertido. A voz agora é de Bertoleza, mulher, negra e escravizada, que se relaciona com João Romão, um português ambicioso e oportunista. O espetáculo acontece no Teatro do Sesc e os ingressos estão à venda online e na bilheteria. Para a criançada, no sábado, às 16h, o Teatro Metrópole recebe a Patrulha Show Aventuras Caninas. Para garantir o ingresso, é só clicar no link disponível na bio do Instagram. O @ é Teatro Metrópole Oficial. Ainda no sábado, às 20h, o Sesc Taubaté recebe show inspirado na obra e no legado de Rolando Boldrin. A homenagem visita canções, causos, poesias e a valorização do artesanato popular. A apresentação conta com Cláudio Lacerda e banda e o grupo Paranga. Os ingressos estão à venda online e na bilheteria do Sesc. No sábado e domingo não podia faltar Festança Caipira. A paróquia São João Bosco realiza os últimos dias de arraiá com comidas típicas e muita música. O evento acontece depois da missa, às 5h30 no sábado e às 7h no domingo. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Agradecendo a Isabela pelas dicas e informações da Agenda Cultural. Tenho certeza, assim como eu, você aí de casa também anotou direitinho todos os eventos previstos para este final de semana. E na semana que vem, Isabela volta com outras dicas aqui no Mix da TV. E agora a gente segue aqui o nosso programa, porque está na hora da gente fazer os destaques da nossa programação aqui da TV Câmara na semana que vem. Está no ar o nosso quadro O Que Vem Por Aí. E o que será que vem por aí na nossa programação na semana que vem? Pois é, durante as manhãs, você já sabe, temos o Boletim Câmara com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, além da previsão do tempo e as condições do trânsito. O Boletim Câmara vai lá de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã. Durante as tardes da nossa emissora e também durante a noite, nas reprises, você acompanha o Mix da TV, programa que traz informação e entretenimento. Na segunda-feira, o quadro Mix Sustentável vai falar sobre o Dia da Sobrecarga do Planeta Terra. Já na quarta-feira, o Lei na Prática traz informações sobre a lei que obriga UPAs aqui do nosso município a instalarem o botão de pânico. Na quinta-feira tem o Pop Verso encerrando a sua temporada 2025 e a gente vai falar sobre séries na geração Z e o lançamento da segunda temporada de Wandinha. Essas foram os nossos principais destaques para você continuar acompanhando a nossa programação. Tem bastante coisa aqui na nossa emissora e também no nosso canal do YouTube. Esse foi o nosso quadro O Que Vem Por Aí. Está na hora do nosso último short da semana. O Em Prosa sempre traz histórias de vida de pessoas famosas e anônimas aqui de Taubaté. Nesse trecho que separamos para você, a repórter Tânia Vinhas conversou com Benê Freitas e ele falou sobre o seu trabalho atual na época quando concedeu a entrevista que ele realizava no Centro Cultural. Vamos ver? Solta o play! E o seu dom trouxe aqui, né? A gente está no Centro Cultural aqui da Prefeitura, Toninho Mendes. Qual é o seu trabalho aqui, para quem não conhece? Aqui nós trabalhamos o que eu já fazia com 9 anos de idade, porque eu pertenço também à Ordem dos Músicos do Brasil. Toquei 4 instrumentos. Quais? No Sesc eu toquei 12 anos de bateria. Ninguém sabe disso. Ah, um roqueiro. Eu comecei a aprender música nas famosas partituras, né, das colcheias, sempre colcheias da vida, certo? Com sax de harmonia. Depois passei para trombone, depois fui para bombardino. Faltou músico lá, peguei um baixo tuba. Mas faltava gente, fiz a bateria também. Mas isso aí é um pouco da vida musical, né? Certo? Então, uma coisa puxa a outra. Mas desde criança, de 8, 9 anos, eu adorava a música caipira também. Aí tá, eu fiz muitas coisas maravilhosas, festivais e torneios.
apresentei grandes artistas, como Milionários, Zé Rico. Sérgio Reis foram 3 vezes. Teatro Mágico eu apresentei também. Sérgio Reis 3 vezes. Sérgio Reis, 2,8 metros de altura. Eu conheço ele. Para entrar no estúdio tinha que baixar a cabeça. Mas sempre foi uma pessoa muito humilde. Quando eu estive com o Sérgio Reis no Sesc, há muitos anos atrás, ele foi conversar comigo lá no fundo do Sesc. Eu falei, Sérgio, você não vai conversar com o pessoal do Sesc? Negativo, pode chamar 2, vou conversar com o pessoal que é do meu meio. Chamamos 2 lá, sentamos na mesa e conversamos. O baterista dele era o chamado meio quilo. Eu não sei se é hoje até o meio quilo, deve estar velhinho, mas é o baterista do Sérgio Reis. Milionários é Rico que eu apresentei no Teatro de Campos do Jordão e ganhamos 17 vezes o Festival de Campos do Jordão. Nós chegamos a ter 48 duplas em Taubaté, entendeu? Então, ligado à música raiz, estivemos também trabalhando nesse ponto. Mas alguém que toca bateria estava todo envolvido com sertanejo? Combina isso? Combina porque é o seguinte, música não existe ritmo que você não empregue. Qualquer tipo... Olha, você sabe quem foi que colocou a guitarra na música sertaneja? Foi Léo Canhoto, da dupla Léo Canhoto e Robertinho. Foi ele que colocou a guitarra. Léo Canhoto e Robertinho. Não tinha, era viola e violão. E os famosos pagode caipira, que eu conheci o Tião Carreiro e Pardinho pessoalmente. Chitãozinho e Chororó, vocês já viram falar? Ouvi falar um pouquinho, acho que eu conheço. Só que eu conheci eles com 8 anos de idade. Olha, o primeiro compacto simples de Chitãozinho e Chororó, eu já fazia estúdio. Eles apareceram no meu estúdio e foi com o Chiquinho. Quem é o Chiquinho, Bené? Irmão do Tonico Tinoco, da cidade de São Manuel. Então, conheci pessoalmente, historicamente, eles eram bem pequenininhos, Chitãozinho e Chororó, parentes de Tonico Tinoco. E gravaram o primeiro compacto. Não eram tão afinados, viu? Não era. Não. Com 8 anos. Fortes declarações aqui. Não eram tão afinados. Vai comprar briga com alguns fãs que assistem. Não era. Não é porque eu os conheci pessoalmente, comigo. Ele e o Chiquinho do lado. O Chiquinho tocava cavaquinho, irmão do Tonico Tinoco, de São Manuel, com cavaquinho. E levava o Chitãozinho e Chororó para todos os lados. Depois ficou maravilha. Vai aperfeiçoando, né? Eu apresentei muitos e muitos artistas de Taubaté. Tem gente que canta hoje, com grupo, com banda, na Itália, né? Porque você não sabe, ou sabe, foi eu que fiz durante 30 e tantos anos a Praça Eletro. Eu fiz com 10 pessoas e com 1000 pessoas. Uhum. O senhor sente falta da Praça Eletro? Ser aquele palco que era antigamente? Sabe, eu vou comentar uma coisa com vocês. Tudo passa. Tudo passa e as coisas modernizam-se. Ali foram feitos edifícios e ali moram pessoas. Quando as pessoas compram e querem morar, o que acontece? Eles querem silêncio. E eu não posso pôr o silêncio num festival de rock. Porque o pessoal que faz rock precisa de som. Não é barulho, é som. Se eu vou fazer um festival sertanejo, eu preciso de um som maravilhoso, trabalhando. E muitas pessoas vêm para o interior para dormir. Essa é a verdade. É para dormir. Então, eles vão e reclamam do barulho. Então, com o tempo, os dirigentes, eles vão tolhendo um pouquinho a vontade de você continuar fazendo o som em praça. A Praça Eletro era das 20 às 22 horas. Tá certo? O episódio completo sobre Benê Freitas, assim como todos os episódios do programa Em Prosa, estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você procurar a playlist do Em Prosa. Assim chegamos ao final de mais um Mix da TV, encerrando esta sexta-feira, encerrando mais uma semana aqui na nossa programação. No programa de hoje você viu que Taubaté obteve bons resultados no Circuito Nacional de Halterofilismo Paralímpico e o Centro Cultural e Biblioteca Central de Taubaté recebem exposições. Até a próxima segunda-feira. Na hora do papo, conversamos com a consultora da área da saúde, a Isabel Macedo, para falarmos sobre higiene do sono.
Vimos a agenda cultural deste final de semana. Hoje tem Encontro Caipira às 7 horas da noite no Centro Cultural Toninho Mendes. No Momento Fora da Caixa teve dicas de fontes de renda alternativas e também de artesanato. E no short do Improsa, agora há pouco, nós vimos um trecho do bate-papo com Benê Freitas falando sobre o seu trabalho no espaço cultural. Bem, segunda-feira tem Mix da TV, tem mais uma edição inédita, tem o nosso quadro Mix Sustentável, vamos falar sobre o dia de sobrecarga do planeta Terra, tema importante. Muito obrigado pela sua audiência, continue conectado com a nossa programação, obrigado mais uma vez pela sua companhia, ótimo final de semana, até segunda.